Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Lucas, dando sequência à nossa exposição. E como sempre destacamos nas exposições, se não fosse uma exposição sistemática, os irmãos podem ter certeza que eu não escolheria esse texto para pregar num culto solene à noite. Mas confesso aos irmãos que após o preparo, talvez seja um texto que eu pregue em outros lugares. Lucas capítulo 9, verso 28 a 36. Antes da leitura, nós vamos orar. Vamos orar. Curva a sua fronte que nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, eficaz. Já tem falado aos nossos corações. Que o Senhor possa aplicá-la nesse momento de mensagem. Que essa mensagem nos alcance para a glória do Senhor. E que sejamos forjados segundo a tua santa e soberana vontade. É em Cristo Jesus que oramos. Amém. Lucas, capítulo 9, verso 28 até o verso 36 nos diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de quê? Orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. A ênfase dessa passagem é essa palavra, partida, Êxodos, tá? Os irmãos podem associar diretamente com Êxodos. E falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, a outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Tudo começou com a oração. E aqui está a resposta. A ele ouvi. Eu ouvi quem? O meu filho. Não foi Moisés, não foi Elias. Eu ouvi o meu filho. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Meus irmãos, a vida de Jesus na terra, indiscutivelmente, foi fascinante, foi extraordinária. Coisas diferentes aconteceram, sinais, maravilhas, milagres irrepetíveis aconteceram, como a própria ressurreição do Senhor. Ao longo da história você não vai ter notícias disso. Nós temos a promessa de que ela vai acontecer de uma forma coletiva, com a igreja. E dentre os diversos acontecimentos que acompanharam a jornada do nosso Salvador, 2 deles sempre me deixaram intrigado. O primeiro deles é a ressurreição, indiscutivelmente. Alguém que comprovadamente está morto, enterrado, ressurge dos mortos. Isso até parece um roteiro de um filme. Um filme até de terror para alguns. A ressurreição dos mortos. Isso me chamou sempre a atenção. Esse milagre. Que na verdade pré-anuncia a nossa própria ressurreição. Outro episódio que me chama a atenção e sempre deixa muitas indagações, perguntas, é exatamente esse, da transfiguração. Elias e Moisés aparecendo num monte com o Senhor Jesus. E aqui, à guisa de introdução, é importante esclarecermos o que a transfiguração não fala. O que a transfiguração não traz como mensagem. É importante sempre ressaltar isso, irmãos. No Espiritismo, eles utilizam
Esse é um dos textos que eles utilizam para embasar a comunicação com os mortos. É um dos textos que eles utilizam. Olha, está na Bíblia. Jesus conversou com pessoas que morreram no Monte da Transfiguração. Mas o texto em nenhum momento está pregando isso aqui. Então, a transfiguração não é base para a comunicação com os mortos, por algumas razões. Eu até coloquei em tela. Porque, primeiro, um dos participantes, 2 deles, né, mas um dos que supostamente estão do outro lado da eternidade, ou estão na eternidade, um deles sequer havia morrido. Elias não passou pela morte. Elias foi trasladado. Ele não passou pela morte. Segundo, não há no texto nenhuma indicação de que este episódio deva ser repetido, deva ser provocado ou deva ser praticado na igreja. Não existe nenhuma exortação nessa direção. Não há base bíblica alguma para isso. Pelo contrário, dentro de uma teologia bíblica, há a condenação expressa a toda e qualquer natureza de comunicação com os mortos. O livro de Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 a 11, vai falar mais claramente e amplia isso. É previsão de futuro, previsão de passado, comunicação com além. Não existe. Não é para acontecer entre o povo de Deus. Lucas capítulo 16, Jesus conta a parábola do rico e do mendigo Lázaro. Ambos mortos, já no além. Havia um abismo, separando o inferno, Geena, o Hades, do paraíso. O mendigo, Lázaro, no paraíso, e o rico no inferno. O rico ali em tormentos, ele diz: Senhor, eu preciso ir lá. Eu preciso avisar, eu tenho mais 5 irmãos. Eu preciso avisá-los que o inferno existe. E o que Abraão diz? Ninguém pode passar daqui para lá, e ninguém de lá para cá, e depois essa vida continuar assim. Não há comunicação, não existe comunicação. Então esse texto, irmãos, definitivamente não traz embasamento para uma suposta comunicação com mortos. É importante ressaltar isso daqui. Mas o fato é que os 3 homens presentes ali, que testemunharam esse episódio, Pedro, Tiago e João, jamais conseguiram superar aquilo. Eu acho interessante como o texto termina, o verso 36 diz que aqui aconteceu. E depois que aconteceu, eles não comentaram com ninguém. Eles não quiseram falar sobre esse assunto. Foi uma situação forte para eles. Eles ficaram calados, eles não comentaram esse assunto. Ao redigir o Evangelho, João disse o seguinte no verso 14 do capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. No seu evangelho ele expressa isso. Eu vi a glória do Senhor. Pedro, da mesma forma, escreveu o seguinte: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. 2 Pedro 1,16. Nós vimos, eu vi, com os meus olhos, que um dia a terra vai comer. Eu vi a glória do Senhor. E este episódio está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. E por meio dele, uma ponta das cortinas da eternidade é aberta diante dos nossos olhos. Essa seria a nossa temática. Olhando pela janela, a eternidade. E eu quero nessa noite falar de 3 realidades que esse texto demonstra. A primeira delas é o brilho da glória de Cristo, versos 28 e 29. Transfigurado, segundo os melhores tradutores, é uma palavra fraca. Mas infelizmente é a palavra mais adequada para traduzir o que Lucas quer dizer aqui. Esse verbo significa literalmente mudar de forma.
Em nossa língua, a palavra mais próxima seria metamorfose, que é o que a lagarta experimenta quando está passando por aquela transição para se tornar uma borboleta. É justamente isso. Transfiguração tem esse prefixo trans, que significa através. O que foi atravessado aqui nesse episódio? Qual foi a barreira atravessada aqui nesse episódio? Jesus atravessou a barreira do natural e do sobrenatural, o humano e o divino, uma vez que o manto da humanidade que ocultava a glória do Senhor foi retirado por um momento. Jesus se fez carne, mas por um momento, naquele monte, esse manto foi removido, por um momento, e a glória do Senhor brilhou ali como a luz do sol. Então, meus irmãos, os discípulos perceberam uma mudança no rosto de Jesus. Ele brilhava como o sol, verso 29. O sol é utilizado para descrever algo extremamente brilhante, é o que os autores bíblicos tinham como algo mais luminoso no mundo, era o sol. O semblante de Jesus se tornou refulgente, e quando Saulo estava de caminho para Damasco, para perseguir a cristãos, Atos 9, verso 3, parte B, nos é relatado pelo próprio Lucas, que subitamente uma luz do céu brilhou ao redor de Saulo. E a intensidade dessa luz fez com que Saulo caísse no chão cego por conta da intensidade da luz. O que foi aquilo, irmãos? Foi um pouco do resplendor ou do esplendor de Jesus glorificado que apareceu no caminho de Damasco para Saulo. E foi esta glória que os 3 discípulos testemunharam com seus olhos. Enquanto Moisés conversava com Deus no Monte Sinai, ele pediu uma bênção suprema a Deus. Os irmãos lembram desse episódio? Está registrado em Êxodo 33, verso 18. Moisés diz o seguinte: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Rogo-te que me mostres o teu brilho. E Deus respondeu que nenhum homem poderia olhar para o seu rosto e sobreviver. E acrescentou o seguinte... Êxodo 33, versos 21 a 33. Eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado, depois em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Deus deu um vislumbre de suas costas a Moisés, Êxodo 34, 6 a 7. E o que acontece depois? Depois que Moisés contempla a bondade do Senhor, a glória do Senhor, pelas costas, apenas um vislumbre, quando Moisés desce do monte, o povo fica aterrorizado. Êxodo 34, 29 a 30, o seu rosto resplandecia, embora o próprio Moisés não tivesse percebido ainda. Ele desce do monte daquela experiência e o rosto dele está brilhando. É o que se tem mais próximo no Antigo Testamento desse tipo de experiência. Mas ainda assim, irmãos, era apenas um reflexo da glória de Deus. A glória que Pedro, Tiago e João contemplaram no Monte da Transfiguração não era um reflexo. Ela vinha do próprio Senhor Jesus. A fonte é Cristo, descrito pelo autor dos Hebreus, Hebreus 1:3, ele é o resplendor da glória de Deus. E este episódio apresentou a natureza divina do nosso Senhor. E no fecho do livro de Apocalipse, de João que testemunhou isso daqui, ele dá outro vislumbre do Cristo glorificado. Uma característica interessante da Nova Jerusalém que desce do céu está registrada no verso 23 do capítulo 21 de Apocalipse, que diz: cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem claridade,
pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Os irmãos estão percebendo o que os discípulos viram ali, naquele monte? As vestes ficaram resplandecentes e brancas, e nós sabemos que esse mundo visível só é manifestado com luz. Um dos segredos para uma boa filmagem é iluminação. E é caro para você ter uma boa iluminação para filmagem. Porque a iluminação vai fazer com que você capte melhor a imagem. Quanto pior a iluminação, você vai ter dificuldade de ter a definição da imagem. E é essa glória do Senhor que dissipa toda a treva, que dissipa todo o engano, que traz à luz a verdade. Então, essa é a primeira realidade que esse texto nos comunica, a glória do nosso Cristo. A segunda, Jesus cumpre a lei e os profetas, versos 30 a 36, vai girar em torno disso. Moisés aqui representava o grande legislador de Israel, Elias, os profetas, o grande profeta de Israel. Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Alguns comentaristas bíblicos dizem que foi a maior conferência bíblica de toda a história da humanidade. Foi a reunião desses três: Moisés, Elias e o nosso Cristo. Não há conferência bíblica maior. E três testemunharam o que aconteceu ali. Nós não temos um relato detalhado da pauta da conferência, mas Lucas nos fala do Êxodo, do que estava para acontecer, do cumprimento da lei e dos profetas. Moisés, o mediador da antiga aliança. Curioso que ele não havia sido autorizado a entrar na terra prometida. Curioso que quando ele foi chamado por Deus, Deus disse para ele o seguinte: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E ele não entrou em vida na terra, mas naquele monte, ele entra. Ele está diante da luz da salvação. O Elias também é uma figura profetizada que voltaria por ocasião da vinda do Messias. Viria no poder de Elias, nas palavras de Elias. Não nos é revelada, irmãos, exatamente toda a pauta daquela reunião. Mas Lucas nos informa que o tema central era Cristo e o seu ministério. O que aconteceria em Jerusalém, como auge do plano de Deus profetizado havia tantos séculos? Morte e ressurreição do Senhor. Foi para esse fim que ele nascera. Essa é a finalidade da maldição da lei. Este é o cumprimento de todas as profecias. Portanto, o grande tema desse encontro, o grande tema dessa conferência bíblica foi o Êxodo. Verso 31, que se daria com a sua obra consumada. Nós sabemos que Moisés conduziu Israel para fora da escravidão do Egito. Elias foi um homem usado por Deus para livrar o povo de Deus das mentiras e enganos dos falsos deuses. Mas Jesus, irmãos, estava prestes a morrer para libertar o seu povo da escravidão do pecado e da morte. A cruz aqui marca ela é a centralidade do ministério do Senhor. Então, esse episódio, além de comunicar o Êxodo, tem como finalidade encorajar Jesus a ir à cruz. Encorajar os discípulos a não ficarem abalados com a morte do Senhor. A não ficarem desorientados com aquela primeira notícia ruim. A voz vinda dos céus confirma que Jesus é o cumprimento das Escrituras, da lei e dos profetas. E quando passou o momento da transfiguração, o que acontece com o nosso Cristo? Ele se cobre novamente de sua humanidade. Aquele brilho desaparece. Impressionante, irmãos. Impressionante como os evangelhos nos dão essa perspectiva da divindade e da missão
detalhadamente delineada pelo Senhor. A cada capítulo que nós lemos, esse plano de Deus vai se consolidando até chegar no Calvário. E qual foi a reação dos discípulos? Nós temos uma outra realidade à luz desse texto. Qual foi a reação dos discípulos? Como não poderia ser diferente, os discípulos ficaram impressionados com tudo aquilo que estavam vendo. E de fato foi impressionante. Subiram ao Monte da Transfiguração, mas parece que a razão, a racionalidade foi perdida por um momento. Eles não conseguiram processar, eles não conseguiram digerir. E Jesus, nas palavras de despedida, conforme o próprio João, quando ele promete o Consolador, ele diz assim: há muita coisa que eu queria vos dizer, mas vocês não conseguirão suportar agora. Eu preciso ir, João 14, para que o Consolador venha e vos instrua em todo o caminho que vocês devem seguir. Os discípulos não haviam entendido, a ficha não tinha caído. Jesus acabara de falar do caminho da cruz e agora revela a sua glória. O caminho da glória passando pela cruz. Sempre tem uma cruz, sempre tem um preço a ser pago. Eles contemplaram 4 situações milagrosas. A primeira delas, a transfiguração do rosto de Jesus. O rosto de Jesus muda, fica brilhante. A aparição em glória de Moisés e Elias. Uma nuvem luminosa que os envolve. Imagine o medo. Você está ali, de repente vê uma nuvem e começa a te envolver. Você não vê nada. Você fica no meio da nuvem. E aquela voz, que não sabemos exatamente, similar a quem seria hoje, se do Cid Moreira ou de algum narrador com a voz grave. Mas uma nuvem os envolve e vem aquela voz trazendo a mensagem: este é meu filho, a quem eu escolhi, a ele que eu ouvi. Não é a Elias, não é a Moisés, mas é a Cristo. Eles não conseguiram visualizar a centralidade de Jesus, irmãos. Qual foi a reação de Pedro representando os demais? Ele disse: Senhor, vamos fazer o seguinte, é muito bom a gente estar aqui. É muito bom ver essas coisas. Isso é impressionante. O espetáculo, né? É bom demais. Vamos fazer 3 tendas. A gente faz uma tenda para o Senhor, a gente faz uma tenda para o Moisés e uma tenda para o Elias. Todo mundo vive feliz para sempre aqui em cima. Ele queria dar a mesma dignidade, a dignidade que é dada a Jesus somente a Moisés e a Elias. Ele estava completamente equivocado. Ainda que tivesse falado uma tenda só para Jesus, mas ele queria fazer uma tenda para Moisés, Elias e o Senhor. E o texto bíblico, o Lucas aqui fala, o Lucas ele tem assim uma interpretação, ele diz: não sabendo porém o que diziam. Estavam falando bobagem, falando besteira, diante do que aconteceu ali perante os seus olhos. E o próprio Deus corrigiu essa teologia errada. O próprio Deus. Este é o meu filho, a quem eu ouvi, ele que é o meu escolhido. O que, em outras palavras, o que Moisés escrevera, o que Elias profetizara, dizem respeito a esse Jesus. A centralidade aqui é Cristo. E meus irmãos, além de ter um entendimento equivocado, eles tiveram sentimentos também equivocados. Bom é estarmos aqui. É como que se eles quisessem dar uma pausa no momento e viver o resto da vida ali em cima daquele monte. Eu estou muito bem, eu vou ficar aqui quietinho. Está ótimo, está maravilhoso. Não. Havia uma missão extremamente árdua e difícil para aqueles homens. Eles não poderiam se dar ao luxo de ficar em cima de um monte acampados, ad eterno, esperando a morte, porque é simplesmente bom estarmos aqui. Meus irmãos, a espiritualidade da fuga e não do enfrentamento é o que eles demonstram aqui. Vou ficar ali na presença de Deus tranquilo e não vou enfrentar o que eu devo enfrentar.
A glória do Senhor foi coberta novamente por sua humanidade. Ali estava apenas começando a vida dos discípulos. Eles não queriam percorrer os vales. Eles não queriam se envolver pela luta do Evangelho. Mas depois eles entenderam. Pois eles entenderam que a glória do Senhor deve cobrir toda a terra, como as águas cobrem o mar. Que o nome do Senhor deve ser anunciado. O profeta no Antigo Testamento diz que, se for possível, coloque no outdoor para que todos vejam a glória do Senhor. O nome dele tem de ser difundido e propagado. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa noite eu falei que esse episódio da transfiguração abre uma ponta das cortinas da eternidade. Nós conseguimos ter apenas algum vislumbre. E transmite algumas realidades, o brilho da glória do nosso Deus, que Jesus cumpriu a lei e os profetas, ele é o ápice de toda a revelação de Deus, o milagre dos milagres, não existe milagre maior do que esse. Por isso que nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. Nós vamos celebrar o ressurreto, Cristo ressurreto. E nós vimos a reação dos discípulos. A pergunta é, qual tem sido a nossa reação diante da glória do nosso Cristo? Jesus tem se revelado a você. A razão de nós estarmos reunidos aqui essa noite, além das orações, dos belos hinos, de rever os irmãos, de ouvir a palavra, é contemplar a glória do nosso Cristo. É nos consagrarmos para Ele. É darmos a glória devida a Ele. A ceia é celebrada por causa do nome dEle. Na Igreja Reformada, irmãos, nós estamos providenciando, eu acredito que esse ano saia, nós já temos aqui 2 símbolos da Igreja Reformada nesse púlpito. Nós temos a tribuna de pregação, segundo o pastor Evandro, aqui é o centro, o meio, né? Não é o centro da nave, mas é o meio aqui. Dizendo que a centralidade do culto é a pregação das Escrituras. Isso aqui tem uma mensagem implícita. A mesa da ceia, que são a correta administração dos sacramentos. Na mesa da ceia temos o pão, o fruto da videira, e nos falta ainda a pia batismal. Nós estamos providenciando, em breve, que consolida a questão dos sacramentos, batismo e santa ceia. Você chegar numa igreja e ver esse mobiliário, a igreja está dizendo o que ela acredita, o que ela valoriza. Dependente de quem esteja pregando, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Qual tem sido a nossa reação diante desse Cristo?